amigos, um grande abraço. Hoje é sexta-feira, dia de futebol em rede para você. Vamos aqui comentar os assuntos que envolvem o futebol por esse final de semana, comentando o que aconteceu também. Ao meu lado, Luiz Carlos Quartarolo, que vocês estão vendo na tela. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, seja qual for a hora que você estiver assistindo o programa. Mas antes de começar, vamos ao tradicional cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo. Você já cumprimentou por mim. Obrigado, Serote. Um bom fim de semana para todos. Estamos chegando a mais um fim de semana com muito futebol. Neste fim de semana envolvendo o grande jogo entre Fluminense e Palmeiras do sábado lá no Rio de Janeiro, que é uma decisão, mais uma decisão antecipada do Palmeiras, do Brasileiro. O time caminha célere para ser campeão 2022, Serote. Isso. Um abraço, pessoal da AltV, que você esqueceu. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente no nosso canal do YouTube. Aliás, por favor, vá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/futebol em rede, tudo junto, clica lá, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, ajude os velhinhos a ficar de pé. Nessa idade, uma mãozinha sempre levanta melhor. Bom, começando com a Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns ao Palmeiras, 108 anos de existência. Palmeiras, que é uma das grandes instituições do futebol brasileiro, há muita polêmica envolvendo o Palmeiras, Palmeiras campeão ao ano de 51, Palmeiras que ganhou um monte de título na canetada em relação ao Campeonato Brasileiro, porque o presidente da CBF, na oportunidade, Marco Polo Deonero, era palmeirense, conselheiro do Palmeiras, e na caneta resolveu transformar tudo numa coisa só. Aí o Palmeiras acumulou uma pancada de títulos, mas o que importa é que a história vencedora do Palmeiras merece aplauso. Bom, Quartarolo, você falou que o Palmeiras é líder, 8 pontos de vantagem, vai pegar o vice, que é o Fluminense, mais uma rodada de líder contra vice no Campeonato Brasileiro, e o Abel Freire já anunciou, vai com força máxima, Quartarolo, força máxima para resolver logo o Campeonato Brasileiro. Ele está certo, né? Ele tem semanas aí para descansar, está tudo certo. Depois vai pensar agora, depois disso, na Libertadores. Mas a verdade é que ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem um time muito forte, coletivamente muito forte, tem alguns jogadores que individualmente podem decidir jogos. E o Palmeiras, para mim, já é o campeão brasileiro. É só estar administrando, rodadas vão passando. Um time que só perdeu 2 jogos não vai perder 5, 6 agora até o final. Isso é com certeza. O Fluminense ainda tem um sonho, mas 8 pontos é muita coisa para tirar, isso é quase que impraticável. O Fluminense é um time que dá muita chance ao adversário. Não sei se o Fernando Diniz vai pensar aí em poupar jogador, acho que não, né? Então não é a hora, né? Mas, de qualquer maneira... Ele empatou em casa com o Corinthians na Copa do Brasil e não tem mais nada a fazer a não ser esperar chegar o jogo da volta, que vai ser no meio de setembro. Então tem tempo para colocar o time completo e trabalhar melhor a equipe do Fluminense, que tem jogado bem ofensivamente, mas tem muito espaço defensivo. E nessa disputa, mesmo jogando no Maracanã, eu acho o Palmeiras favorito. Também, acho o Palmeiras favoritaço contra o Fluminense. O Fluminense pode fazer um bom jogo? Pode, mas o Palmeiras geralmente é um time que dá trabalho, mesmo quando joga mal. Me jogando bem, certamente será o grande favorito desse clássico de sábado à noite entre Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ô, Quartarolo, você sabe que na próxima terça-feira teremos o duelo com o Atlético Paranaense pela semifinal da Libertadores da América. E aí, o seu Petralha, que é um grande amigo seu, você tem uma profunda admiração por ele, anunciou o preço do ingresso para o torcedor do Palmeiras assistir o jogo em Curitiba. Sabe quanto, Quartarolo? Quanto? 300 mango. Meu Deus! Nossa Senhora! O que é? O Atlético Paranaense resolveu que também precisa de Auxílio Brasil, Quartarolo? Olha, o estádio é dele. Salário família? O jogo é importante, o estádio é dele. Mas, com tristeza, eu vejo que não é só o Atlético Paranaense, mesmo os grandes clubes aqui em São Paulo, exceção feita o São Paulo, que tem feito um ingresso mais popular, mas realmente... O Rogério reclamou aí. Mas estão elitizando o futebol, né? Então, um torcedor, vamos colocar torcedor comum, sem nenhum sentido pejorativo.
Se o cara quiser ir ver esse jogo, ele vai gastar no mínimo uns R$ 500 se for de ônibus, né? E olha lá, acho que mais. Se for de avião, vai gastar uns R$ 1.000, sabe? Porque vai ter que dormir lá, aquela coisa toda. Então, eu não sei o que eles estão pretendendo. Eu acho que eles querem que não tenha mais público no estádio. E aquele que tiver, só rico vai ver futebol. Então, o futebol está muito elitizado. O futebol é uma coisa do povo, né, no Brasil. Mas depois do nascimento, né, do advento das arenas aí para a Copa do Mundo, todo mundo acha que tem que cobrar muito para sustentar a própria arena. E claramente o Petralha está querendo que o torcedor do Palmeiras não vá. Essa que é a grande sacada dele. Ele está pedindo mais longe, ele está preocupado em ganhar dinheiro, tenha certeza disso. Se a gente conhece bem o Petralha, sempre com segundas intenções e sempre defendendo muito o time dele, o Atlético Paranaense, ele não quer saber de torcedor do Palmeiras por lá, né? Sabe, quando vem na cabeça do Petralha, você deve sempre levar em consideração que ele não pensa muito legal. Por exemplo, ele se nega a assinar contrato, é contra a Liga, o Caramba 4, mas aí ele faz um pay-per-view exclusivo do Atlético Paranaense, em que só para você ver os jogos do Atlético Paranaense na casa do Atlético Paranaense, você paga 3 vezes mais do que pagando o pay-per-view do campeonato todo. Ou seja, ele, quando se trata de meter a mão no bolso dos outros, ele é muito rápido, muito rápido. E ele não quer mesmo que ninguém do Palmeiras assista o jogo. Com relação a elitizando o futebol, só rico vai assistir, da tese, a gente pode um dia discutir sobre isso, mas o fato é que o senhor Petralha está usando as suas armas, como sempre, em relação ao Atlético Paranaense. Do jeito que ele faz, um dia ele vai ser o time com menos torcida no estado. Você vai ver. Bom, ainda a respeito do Palmeiras... Não sei também se vai estar vivo até lá, né? Vamos embora. Ainda a respeito do Palmeiras, essa sexta-feira começou um zum na internet, porque, mais uma vez, dizem uma proposta bateu na porta do Palmeiras para o Danilo. E o Danilo teve uma renovação de contrato com o Palmeiras até o fim de 2026. O Palmeiras tem 80% dos direitos federativos ou direitos econômicos do jogador e definiu uma multa de 100 milhões de euros para negociar o Danilo. A nota que está passando por aí na internet é que o Palmeiras não libera até o final da temporada atual. Bom, Quartarolo, que não libera até o final da temporada atual, está na cara. A questão é, também não vende por 100 milhões de euros. Vai entender, essas coisas são meio malucas. Vamos ver o que vai acontecer com o Danilo no futuro. Mas aí eu acho que é um preço referência, né? O preço está colocado, é negociável, claramente é negociável, mas é um preço muito alto justamente para negociar alto também. Faz parte do jogo. O Palmeiras está certo, o Palmeiras vem trabalhando muito bem essas renovações dos garotos. O próximo passo, dentro de algum tempo, vai ser o Endrick, justamente para não perder o jogador, porque se não perde o jogador vai embora de graça, e o Palmeiras está fazendo certo. Tem um contrato lá, o segundo contrato ele fez com o Palmeiras, ou seja, está seguro até 2026. Se até lá o Danilo evoluir mais, se não sair agora, eu acho que é um jogador de muita qualidade, uma hora ou outra ele vai sair, e daí você pode trabalhar em cima desses números. É claro, você pode falar 100 milhões de euros não vai, o cara oferece 80. Pô, tá ótimo, né? Então, eu acho que o Palmeiras está trabalhando em cima disso. E ontem... Você acha que ele vai para a Copa do Mundo, Danilo? Eu acho que vai. Eu acho que ele estará entre os 26. Eu acho que ele vai estar. Ele e o Pedro, do Brasil, né, que jogam no Brasil. Pelas fotos da comissão técnica nas redes sociais, eles preferem o exterior, sabe? Mas aí que está, né, Seródio? É uma discussão também que vale tese. Porque se todo mundo fala que o melhor futebol do mundo se joga na Europa, é claro que o jogador brasileiro que joga na Europa joga no primeiro mundo do futebol. Então, aqui tem alguns destaques que podem ser lembrados. O André do Fluminense está jogando muito bem. Os dois meninos lá do Atlético Mineiro, o Alan e o Jair, fizeram uma boa campanha, não estão tão bem agora. O Danilo está jogando um belo futebol. Enfim, são jogadores que podem ser lembrados. E o Pedro, que está fazendo gol e está fazendo uma diferença grandiosa para o Flamengo. Eu acho que o Gabigol, por exemplo, está fora de qualquer lista. Mas é claro que eles vão olhar mais para a Europa. Todos nós falamos todo dia na cabeça do Tite. Olha,
Futebol, o melhor futebol do mundo se joga na Europa. Se joga na Europa. O Gabriel Jesus, na conta da comissão técnica, tenha certeza disso, tem muito mais pontos do que o próprio Pedro, que ele joga na Premier League, que é considerada a melhor liga do mundo, e está vivendo um grande momento. Então, não adianta o torcedor ficar assim, não, mas o nosso... Rapaz, é diferente. Se a gente acha que o nosso futebol não é tão bom, ou pelo menos não é de primeiro nível, o técnico está certo. Eu entendo que ele devia prestar mais atenção em alguns jogadores aqui, mas não é o caso e não vai acontecer. Então, para mim, não será surpresa. Por exemplo, eu acho que vai o Pedro. Mas se o Pedro não for, eu vou entender a cabeça do Tite. Se o Danilo não for, eu vou entender. Se outros jogadores daqui não for, vou entender. Agora, eu levaria o Pedro, levaria o Danilo. Eu acho que ele vai acabar levando. Vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora a FIFA avisou que não vai mais divulgar aquela lista oficial dos pré-nomes para a Copa, vai ficar guardado na gaveta, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que só que o nosso... facilita, né, Cerotti, para o treinador. Não vai ter que dar explicação nenhuma, não vai ter que falar, e quando falar vai parecer que é um favor que ele fez. Olha, o Cerotti eu coloquei na lista. Quer dizer, também tem alguns patrocínios, contrato de patrocínio da FIFA, que se comprometem com essa lista. Por exemplo, na Copa do Mundo passada, o álbum da Copa saiu, como saiu desse ano, mas aí saiu a pré-lista, descobriram que pelo menos 30% do álbum você podia jogar fora. E aí tiveram que fazer uma anedota lá, fazer um encarte à parte, para que ninguém desistisse do álbum de figurinha. Mas vamos em frente. E lembrando que o Scarpa vai embora assim que terminar a temporada, vai para o Nottingham Forest. Até duas coisas sobre o Palmeiras ainda, rapidinho. O Scarpa continua na CBF como autor do gol contra o Flamengo, a CBF não mudou. Né? O Scarpa foi o Veiga, mas está lá o Scarpa. E ontem eu conversava com o companheiro Fred Júnior, que entende muito de Palmeiras, e ele estava me explicando essa antecipação de caixa, de receitas da Crefisa para o Palmeiras de 2023 para já, ou seja, para o fluxo de caixa, Então, a presidente do Palmeiras, dona Leila, fez um pedido para a presidente da Crefisa, dona Leila, para que antecipasse receitas. Então, já pensou se ela nega para ela mesma? É o velho esquema de mim para mim mesmo. Deu certo. Estou me mandando um e-mail. Me recebeu um e-mail. Corre da outra sala, recebi o e-mail. Aí volta. Coisas que acontecem no mundo. Bom, aí fala assim, olha, a presidente da Crefisa, a dona da Crefisa, aceitou o pedido da gente. Não, vai pensar no assunto. Vai pensar. Você gosta da gente? Já está no ar, no nosso canal do YouTube, Futebol em Rede entrevista do Anilton, um jogador interessante, que começou no São Paulo, é técnico em Hong Kong. O Fred Batalha tem um trabalho enorme, pode agendar entrevista com ele. Vale a pena você acompanhar, é legal o bate-papo. Tem muita coisa interessante. Ele fala da crise do São Paulo, fala do acidente que ele se envolveu, infelizmente, fala da sua vida em Hong Kong, é muito legal. Vá lá, curta, compartilha para os seus amigos e não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/futebol em rede. Tudo junto, clica lá, que o Quartarolo adora esse clica lá. Bom, já que falamos do Anilton, vamos falar de São Paulo. São Paulo perdeu para o Flamengo, vai precisar, para sobreviver na Copa do Brasil, de uma vitória no Maracanã por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Acho que não dá. Não dá, né? E agora vai pegar o Fortaleza em casa no Campeonato Brasileiro, lembrando que o São Paulo está a apenas 6 pontos da zona do rebaixamento. Ok? Sim. Esse negócio de ficar jogando confete, serpentina, pondo glitter no rosto, não está na hora de fazer isso, não. Hein? O São Paulo está a 6 pontos da zona do rebaixamento. Não vão jogar contra o Fortaleza. Gabi Neves, que está dodói. Miranda, que também está dodói. Sim. E por falar em dodói, o Luan, que estava dodói, pode aparecer entre os relacionados. O Luan é aquele fralda Xuxa, que corre devagar, mas vai. E teve aí um afastamento do time por contusão. E aí, Quartarolo, o Rogério Ceni, depois da pancada que levou do Flamengo, analisou seu time e tal,
chegou à conclusão que agora o objetivo de São Paulo é ser campeão da Copa Sul-Americana. Esse é o objetivo. E aí? Oi? Bom, caiu a ficha do Rogério não, não Ceni? estou pensando aqui, porque a gente vem falando isso desde o começo, né, Seródio? Que Sim. realmente a competição que ele devia focar mais, além de trabalhar bem o brasileiro, administrar bem o brasileiro para não ficar apertado, era justamente a Sul-Americana, porque é uma competição que dá um dinheirinho e, além disso, leva você direto para a Copa Libertadores do ano que vem, que é o objetivo do São Paulo, me parece. Sim, é Aí, o no único começo, jeito ele de falou alcançar assim, a Libertadores. vamos priorizar o brasileiro, andou escalando o time misto, time reserva na Sul-Americana, até que deu certo, a primeira fase ele passou, e ele tem tudo para ganhar a Sul-Americana. Não é tão difícil assim, teoricamente. Agora, precisa jogar futebol. Não adianta falar que que criou 26 chances contra o Flamengo e acertou só 5 bolas no gol. Não deu nenhum trabalho para o goleiro. Não adianta falar que nos momentos mais importantes o São Paulo foi melhor que o Flamengo. Nos momentos mais importantes, o Flamengo fez 3, ele fez 1. Então, sabe, não adianta. Esse tipo de explicação é alguém da assessoria de imprensa, alguém, sabe, um conselheiro, o francês que está lá, devia falar assim: o Rogério não fala isso. Fala que o Flamengo foi melhor, que aproveitou melhor a chance. Não fala que a gente foi melhor no jogo, que a gente não foi, não ganhou. O Flamengo jogou como quis e jogou mal, mas ganhou o jogo, 3-1. Então não tem o que discutir. Agora, esse jogo também tem dificuldade para ele. Agora, eles estão sendo. Dizem que o Rogério Ceni é o Ciro Gomes do futebol, né? Ele só ganha lá em Fortaleza. Vamos ver o que vai acontecer, o jogo no Morumbi. Né? Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o Rogério Ceni tem muita dor de cabeça para pouco espalhafato. Não tem time ainda. Jogar com 3 zagueiros, colocando o Rafinha de zagueiro, é uma invenção extremamente triste. São Paulo não tem elenco. Se você comparar o elenco do São Paulo com o Flamengo, é covardia. O Flamengo não jogou tudo que podia, ganhou 3-1. Imagine se joga. Se joga, é uma sacola. Agora, o São Paulo contra o Atlético de Goiás, o jogo é bem equilibrado. Até o São Paulo tem uma boa vantagem porque ele se em casa. Com o furor da sua torcida, que anda frequentando o estádio de maneira... Até parabenizo o torcedor do São Paulo. Arrancou todas aquelas naftalina do armário e tem de camisa. O problema é que o São Paulo não tem time. E estamos chegando no final da temporada e já tivemos que pensar no time para 2023. Não tem goleiro. Os zagueiros que tem lá são tudo improvisados. Não dá para jogar 3 zagueiros sendo que só tem 2. Não tem. Tem coisa que precisa esclarecer. Por falar em precisar... E tem mais, né, Seródio? No último jogo contra o Flamengo, ele jogou com 3 zagueiros, 2 improvisados, o Rafinha e o Léo, que o Léo não é zagueiro, é lateral esquerdo. O elenco do São Paulo é muito curto. Não é? Aí os caras trazem um busto que não pode colocar. Traz o Ferrarese que não pode colocar. Não são jogadores de outro planeta. São jogadores meia-boca de outros lugares aí. É que nem o tal do... Como chama aquele grandão que eles contrataram, que era Colorado. Malas, não. Andrés Colorado. Colorado. Que fez esse sujeito no São Paulo? Quem trouxe? Nada. O Rogério que indicou, hein? Por falar em quem trouxe, é inacreditável, mas os conselheiros do São Paulo hoje protocolaram no Conselho Deliberativo do clube uma proposta para dar direito à reeleição ao presidente Chiazares. Puxa! Chiazares? Eu não consigo entender. Quer dizer que todos os clubes do país andam para frente e o São Paulo anda para trás? Porque ele não tem direito à reeleição, Seródio? Não tem direito à reeleição, como o Leco não tinha direito à reeleição. O Estatuto de São Paulo foi mudado. Aliás, um dos maiores rolos políticos do São Paulo foi quando o Juvenal Juvencio, que Deus o tenha, que é um cara... Eu gostava muito do Juvenal Juvencio. Eu também. O Juvenal resolveu dar um nó em todo mundo lá e arrumou a 3ª reeleição. Saiu uma bagunça do tamanho de um bonde, e ele permaneceu no poder. Era isso que ele queria. E agora os caras continuam brigando para permanecer no poder. Eu acho que aí é o problema realmente do conselheiro do São Paulo, do pessoal do São Paulo. Eu não vejo nada de errado você ter reeleição ou uma reeleição, por exemplo, né? Se o cara está fazendo bem, você reelege. Se está fazendo mal, você não reelege.
Até porque a gente vê que, mesmo quando o cara não é reeleito, ele vai ter muita influência nas eleições. Quem está no cargo tem mais poder, quem está no cargo está com a máquina na mão. E daí ele precisa fazer muita bobagem para não ser reeleito. Mas espera aí, ele vai ganhar um campeonato paulista. O que os outros ainda não tinham ganho, né? O que as áreas. Eu até imaginei que aquele nosso amigo lá, o Bodetáxi, O Belmonte. o Belmonte, ia ser candidato a presidente. Mas acho que não agora, né? Não, os caras querem o Azares de volta. Mas mais uma gestão. Eu não sou contra, totalmente contra. Eu acho que daí o Conselho tem direito de decidir. Porque se o cara estiver fazendo um bom trabalho, Seródio, nada contra ele permanecer e continuar fazendo um bom trabalho. Entendeu? Sim. O problema é que eu sou contra. Acho que tinha que ter alternância no poder, principalmente no time de futebol. A minha opinião. Mas a alternância não precisa ser assim de 3 em 3 anos. Pode ser de 6 em 6. Para mim, tinha que ser de 3 em 3 anos, que é para o cara não fazer besteira. É a minha opinião. Ou, se fizer besteira, já pagar logo por isso. Respeito dos outros, mas acho que tem que ter alternância no poder. Você gosta da gente? Visite o nosso site www.futebolemrede.com.br. Eu escrevo lá, o Quartarolo escreve lá, o Sérgio Oliveira escreve, Frederico Batalha escreve, Lucas Neto, que é aquele Lucas Neto da antiga, também escreve lá, Márcio Trevisan também escreve, ele é o senhor Palmeira. Muita coisa vai mudar no site, por isso prestigie o nosso site www.futebolemrede.com.br. Bom, Quartarolo, vamos falar do Santos. Só uma coisinha do São Paulo ainda. O São Paulo, estou lendo aqui, pode perder o Luizão para o Fulham, da Inglaterra, né? Que sorte termina em janeiro e ele já pode assinar um pré-contrato. São Paulo fez um segundo contrato com ele, mas só fez por 1 ano. Ou seja, esse contrato está vencendo e vai perder o jogador. Lá dentro do São Paulo, acham que ele tem futuro, que é um bom jogador. Jogou bem contra o Atlético Mineiro, anulou o Hulk, aquele pessoal todo, depois andou falhando por aí. Assim como o Diego Costa, quando começou bem, depois falhou, faz parte, é um garoto muito novo ainda, 20 anos apenas, mas é mais um que São Paulo deve perder aí. Por isso que eu sou contra a reeleição, os caras não fazem besteira. Bom, vamos falar do Santos Futebol Clube. O Santos vai pegar o Cuiabá, fora de casa, nesse final de semana. E aí o treinador do Santos, o Lisca, maluco, vai colocar em campo o Camacho, que o Quartarolo adora, e o Angulo, que eu adoro, mas não engulo, nos lugares de Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo, que estão suspensos para este jogo contra o Cuiabá. Como o Santos vem de um alívio, venceu na Vila São Paulo, um clássico, tal, a vida do Lisca não está tão difícil assim. É lógico que o Santos é aquele time que briga para alcançar uma vaga na Copa Sul-Americana. Nada mais. E aí, Quartarolo? Eu acho que esses desfalques vão pesar. E aquilo que a gente vem falando há algum tempo, esse é o jogo, é o campeonato do Santos. É um tipo de jogo que, se o Santos trouxer 1 ponto, tá bom, 34 pontos na tabela, vai a 34. O Santos não pode ficar achando que vai entrar em G4, essas coisas, enganando a sua torcida. Pode acontecer, dar uma estirada aí, vencer 2, 3 jogos? Até pode, mas eu acho muito difícil. O Santos é muito irregular. O Santos ganhou do São Paulo, a gente sabe que o jogo foi igual, fez 1 gol, o São Paulo de novo, né, falhou muito, né? O São Paulo não consegue acertar o gol, né? É um negócio complicado. Para um time como o São Paulo, que dizem cria muito, o São Paulo tem que ter maior precisão na hora que chegar na frente do gol adversário. E não tem tido, não teve lá e não teve contra o Flamengo também. Então, para o Santos é isso aí que você falou. O Santos é meio de tabela. Se ele ficar em 8º, já é um lucro. Se ficar em 9º, já é um lucro, vai para a Sul-Americana. Se ele ficar em 7º, 6º, então tem que soltar rojão. Tem que soltar rojão na Vila Belmiro. Eu acho que no final ele vai ficar entre 9º e 10º, o que é o lugar do Santos. Não se iludam. Eu não sou tristão para apostar em números, mas o time do Santos bem fraco. Agora, uma notícia. Olha, nunca ouvi isso na história. O meio-atacante Luan apresentou um quadro de virose gastrointestinal e é dúvida para o jogo contra o Cuiabá. Luan deve ficar fora de novo. Olha que coisa, Quartarolo. De novo, ele jogou só agora, o problema é gastrointestinal. Você sabe o que é isso? É caganeira. Isso. Diarreia. Puxa,
Caramba. Porque sabe o que acontece? Vai pegar o Não, não avião. sei. Sabe o que acontece, Célio, nessa situação? Ah. Você vai pegar o avião. Se der um desarranjo mais no avião, vai ser muito complicado, tudo Não, tem fechado. banheiro. Sim, mas é complicado. E se chegar em Cuiabá, você sabe que a comida cuiabana é muito forte, aqueles peixes. Isso vai fazer mal para ele. Então, é melhor ele ficar em Santos se cuidando, concentrado, comendo só tomando uma sopinha e cuidar do físico dele, porque afinal ele precisa do corpo para jogar futebol, Celso. Não, olha, se isso é olho gordo, olha, o cara deve ter uns 240 quilos. Nossa Senhora. E o Johan Júnior, que é um ídolo da Opa! torcida do Santos, está reclamando que não sente falta de espaço no time do Santos. É verdade. Ele está 10 jogos seguidos no banco de reserva. É um absurdo com tanto talento. Absurdo. Eu acho que ele tem que protestar mesmo, um absurdo. Quem sabe o Santos não fica bravo e manda ele embora, né? Porque ele é muito ruim, hein? Manda para o Bustos. Está devendo para o Bustos, fala, leva o Rúlio. Não, daí ele reclama. E para encerrar o assunto Santos, o Lisca, que é doido, ele é doido. Ele deu uma declaração dizendo que o Fernando Diniz, que é um ídolo do Quartarolo, é um verdadeiro fenômeno, mas não nacional. É um fenômeno mundial, o Fernando Diniz. Ninguém no futebol mundial faz o que o Fernando Diniz faz. Esse é o pensamento do Lisca, técnico do Santos. Olha que interessante, Quartarolo. Não foi o Lisca que falou, foi a parte doida, né? Foi o doido que falou isso aí. Todo respeito ao Fernando Diniz, que até parece ter evoluído no Fluminense, o time dele está mais equilibrado. Mas, olha, tem certas merdas que o cara tem que evitar de falar, né? Cara profissional falar uma coisa dessa. Você acha que ele é melhor que o Guardiola, que o Mourinho, que o Tite, melhor que o Vanderlei Luxemburgo, melhor que o Dorival Júnior? Não é melhor. Ele é melhor do que o Lisca. É melhor que o Lisca. Não é não. Passou no Santos, foi uma merda também. Não é. Bom, você gosta da gente, dá um joinha aí, não gosta, dá um negativo, não interessa, participe, isso que importa para a gente, participe, inscreva-se no nosso canal, www.youtube.com/futebol em rede, tudo junto, clica lá, Quartarolo adora esse negócio. Falar do Corinthians que empatou com o Fluminense do Fernando Diniz, quem vencer leva no duelo à volta da Copa do Brasil, o jogo vai ser aqui em São Paulo, e agora, na segunda-feira, o Corinthians vai pegar o Bragantino em casa. A questão é que Vitor Pereira pegou a agenda e notou que existem vários espaços em branco. Ele vai ter 2 semanas para ver se, enfim, consegue dar uma cara de time para o Corinthians. O time que jogou contra o Fluminense é o que mais se aproxima daquilo que eu acredito ser mais viável no Corinthians, na minha opinião. Não jogou uma partida fenomenal, mas fez um resultado muito importante, empatou 2-2. E aí, com tempo de sobra, acho eu que Vitor Pereira, enfim, fará desse Corinthians um verdadeiro pastel de nata, saboroso. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque ele gosta de inventar, né? A defesa do Corinthians, para mim, tem que ser aquela que jogou no Maracanã. Talvez entrar o Mendes de vez em quando, mas não adianta. Aquela é a defesa. Ele vai ter a vantagem de jogar, vantagem e desvantagem. Vai jogar na segunda-feira contra o Bragantino, que faz uma campanha bem abaixo do que se esperava, né? E ele busca aí permanecer no G4. Hoje tem 39 pontos. O jogo seguinte também será na Arena, no outro domingo, contra o Internacional. E daí é um jogo, como diria Fernando Sampaio, de 6 pontos. Ambos estão lá brigando. E depois o São Paulo no Morumbi. Ou seja, ele tem 3 jogos aí para mostrar alguma coisa e entrosar o time. Esse negócio de falar assim, não, tem que mudar conforme o adversário, porque, poxa, as pessoas estão exagerando muito, né? Porque é muito complicado você não dar entrosamento para o time. Então, agora tem que entrosar o time, fazer esse time jogar. O Renato Augusto está voltando. Aí eu ouvi a seguinte informação ontem, inclusive dos amigos da Rádio Bandeirantes, João Paulo Capelanes, que ele pode dar folga para o Renato Augusto, para alguns jogadores, segunda-feira.
Não é hora de poupar, ô, Vitor, é hora de fazer jogar. Tem uma semana depois, praticamente, para trabalhar para o jogo contra o Internacional. Quer dizer, dá tempo de recuperar o pessoal. Depois tem mais uma semana para esperar contra o São Paulo. Dá tempo. Mas eu não sei o que eles pensam, esses fisiologistas aí, não sei o que eles pensam. Não adianta culpar o fisiologista, Quartarolo. O cara que manda resolve. Mas o os caras Tite, vão todo muito mundo nessa fala, onda. eu convivi com o Tite de bastidores, todo mundo fala, o Tite escuta todo mundo, o Tite não sei o quê, o Tite é um gestor de elenco, gestor... De pessoas. Na verdade, o Tite só até escuta, mas quem decide é ele, acabou. Mas, olha, é ele que vai ser criticado, elogiado mesmo? Ele, acabou. Tá certo. E outra, cabeça de técnico, principalmente português, e bumbum de nenê, a gente não sabe o que vai sair. Bom, vamos lá. Ainda falando de Corinthians, olha só que coisa simpática para o meu amigo Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e para o Alberto de Andrade e também para o Alessandro. Fábio Santos, 37 anos, vai ficar sem contrato. O Corinthians está tentando renovar o contrato com o Fábio Santos. Sim. Você renovaria? Sim ou não? Mais um ano eu renovaria. Eu também. Mas aí, olha só, tem um monte de cara na fila. Robson Bambu, Bruno Melo, Maicon, Ramírez e Xavier. Todos o Maicon está emprestado, né? Está emprestado até o final do ano. Mas esse eu renovaria também. Esses todos aí tem que resolver também. Eu acho que de todos os que foram citados por mim, só o Maicon é interessante. O resto... Dá para amarrar e mandar embora. Dá. Aliás, por falar em amarrar e mandar... Sabe o Leonatel, aquele jogador que era do São Paulo, que o Andrés achava que era um fenômeno, contratou? E que o Apoel de Chipre disse que não serve? Agora jogaram na pia. Como assim? Ele tem a negociação avançada com um time português da primeira divisão de Portugal chamado Casa Pia. Ah, que beleza. Achei que coisa, não? Quem joga lá é padre? O promissor Leonatel não deu certo no São Paulo, não deu certo no Corinthians. Não deu certo no Apoel. Não tenho nada contra, que Deus ajude o menino. Mas por isso que eu sou contra a reeleição. Bom, para encerrar o programa, tem uma notícia aqui que o nosso querido Quartarolo vai ficar chateadíssimo. Abismado. Não, chateadíssimo não, vai ficar empolgadíssimo. Empolgadíssimo. Mas eu sou obrigado a mexer no coração do Quartarolo. Eu estava olhando aqui e o presidente do Equador, conhece o presidente do Equador, Quartarolo? Não. Guillermo Lasso. Ele conseguiu conversar com o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. E aí garantiram hoje que realmente a final da Libertadores da América será em Guayaquil. Um detalhe. Que beleza! Dia 29 de outubro, a final da Libertadores. Hoje chegaram à conclusão de que realmente aquilo que estava previsto será realizado. Como é organizada a Conmebol, não, Quartarolo? Não, e outra, né? Porque e também trata isso com emoção, porque fica, será que vai? Será que não vai? Será que não vai? Aquele suspense. Eu acho importante isso, Ceroli. Eu acho que o futebol tem que ter essas coisas. Você que não entende isso, tem que ter. Agora, portanto, está confirmada para Guayaquil a grande final da Copa Libertadores da América, onde estarão, na minha opinião, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, e boa viagem para quem for. Eu não quero ir, não, porque aquela cidade é muito ruim. Foi decidido no Lasso, me desculpe a brincadeira aqui, já que o presidente do Equador se chama Guilherme Lasso. Bom, a questão é que a Conmebol precisa assinar um jornal internacional, porque a Copa Sul-Americana estava prevista para Brasília e descobriram que na data, véspera da eleição, ia dar uma pequena confusão. E do segundo turno, né, da eleição, que é não, a decisão, primeiro, né? dia 2 de outubro, esse é logo de cara. Então, 2 de outubro. Então, mas não é 29 de outubro que vai ser a final? Da Libertadores. Estou falando do jogo da Sul-Americana. Do jogo da Sul-Americana. Muito bom. Foi parar em Córdoba. O Alejandro Domingues precisa de uma assessoria internacional. Bem, Quartarolo, vamos dar um beijo em todo mundo aí, dá o seu recado final, está chegando o programa
Está chegando ao final o programa Futebol em Rede desta sexta-feira. Quero convidá-los. Próxima segunda-feira estaremos de volta. E é lógico, acompanhem a gente. Futebol em Rede Entrevista, está o Anilton no ar. Já tem o nosso próximo entrevistado. Já está no forno. Quase prontinho. Na terça-feira teremos mais um personagem legal participando do Futebol em Rede Entrevista. Dá um beijo em todo mundo aí, Quartarone. Bom, só uma coisinha para encerrar, né? O Lucas Paquetá, que você adora, está sendo vendido pelo Lyon para... Do Texto. Está sendo vendido por 300 milhões, né, de reais. O Lyon pagou para o Milan, na época, 130 milhões. E agora está vendendo por 300 milhões. O Flamengo, pela cláusula de solidariedade, vai ficar aproximadamente com 10 milhões. O Flamengo, né? Dinheirinho bom, né? Só que quem ganhou dinheiro com a negociação foi o Flamengo ou foi o Lyon? Mas depois a gente conversa. Foi o Botafogo, o Texto. É o Texto, tá bom. E os caras acham que isso é bom negócio. Mas tudo bem. Um abraço, gente. Bom final de semana. Um beijo no coração de vocês. Até a segunda. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.